A dor de uma cruz é terrível. Jesus foi crucificado nu. Jesus foi humilhado, escarrado. Ali é o extremo da humilhação. Mas no extremo da humilhação, Satanás fez de tudo para Jesus, para Deus desistir do homem. Fez de tudo, toda a tortura, desprezo, traição, abandono, sede, fome, dores lancinantes. Mas Satanás não conseguiu fazer com que Deus deixasse de amar você. Nós iremos hoje falar e pregar, e com exemplo, testemunho e orar, na página 48 do nosso livro, dessa nossa quaresma com o exército de São Miguel. Uma virtude indispensável para a vitória. E qual é essa virtude indispensável para a vitória? Humildade. Quero começar tomando o capítulo 10º, que está na página 48 do nosso livro. Você depois pode reler, que se você não tem, pode adquirir através do Hesed, que é uma maravilha. Muito bem encadernado, bem feito. É um retiro para você fazer e obter as vitórias. O capítulo 10º deste trecho do livro do Êxodo é quando Moisés e Arão vão para diante do faraó. O povo já há mais de 400 anos estava na escravidão. E olha, hoje em dia, quantas pessoas que ainda encontramos numa servidão, numa escravidão. Quando, esses dias para trás, quando fui pregar em São Paulo, quando passei na Cracolândia, que tristeza, vendo aquelas pessoas escravas da droga, feitos zumbis, me deu a dor no coração, porque são seres humanos escravizados, e escravizados por algo que não conseguem se libertar. Mas eu digo, até para esses, até para você também que agora está sintonizado nesse monitor, você que está aí, é para você também essa palavra, a humildade de reconhecer o erro e de dobrar o coração. Quando Moisés e Arão vão até o faraó está com o coração endurecido, porque não quer libertar um povo cativo que está ali. E a palavra diz assim: o Senhor disse a Moisés: vai procurar o faraó, porque ele lhe endurecia o coração e o de sua gente, para manifestar os meus prodígios no meio deles, para que contes aos teus filhos e aos teus netos as maravilhas que fiz no Egito e os prodígios que operei no meio deles, e para que saibais que sou o Senhor. Moisés e Arão foram procurar o rei e disseram-lhe: eis o que diz o Senhor, Deus dos hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que ele me preste culto. O endurecimento de um faraó, de um rei, causou uma desgraça no todo o país. E por que o faraó não se humilhou? Por causa de uma palavra que chama-se orgulho. O orgulho é o principal obstáculo para a humildade. É quando eu quero fazer somente a minha vontade, o meu eu não aceito ouvir opiniões, eu acho que estou certo, mesmo que eu esteja dando tudo errado, mesmo que as coisas estão indo para trás, eu continuo teimando. Eu me lembro uma vez que eu fui rezar com o Senhor, que ele precisava reconhecer que estava no alcoolismo, mas o orgulho o impedia. Eu me lembro que uma senhora ligou para mim lá em casa e disse: Roberto, meu marido está num profundo alcoolismo. Ele inclusive já está com cirrose. O médico disse para não escondermos mais a garrafa de cachaça, porque quando escondemos ele bebe álcool puro misturado com açúcar. Bati a porta daquela senhora e 3 crianças me receberam, mais ou menos de 8, 10, 11 anos de idade. A do meio me pediu que eu sentasse no sofá. A mais nova foi lá buscar a mãe, e a mais velha foi até o quarto do pai e disse assim: pai, tem um moço aqui que veio trazer Jesus para o Senhor. Lá de dentro veio um homem com as mãos trêmulas, sentou-se no sofá, e eu fui direto e disse a ele: estou aqui para que você seja livre, em nome de Jesus, para você deixar o alcoolismo. Ele olhou para mim assim, indignado: mas alcoolismo? Quem diz que eu sou alcoólatra? Eu bebo socialmente. O orgulho é quando não reconhecemos nosso próprio erro.
nossa limitação e nossos erros. Deus não pode tocar o coração daquele que é autossuficiente. Deus não pode curar alguém que não quer ser curado. O pior doente é aquele doente que não quer ser curado. Nisso, aquela mesma criança que havia batido na porta do quarto e dito assim, tem um moço que veio trazer Jesus para o Senhor, ela virou para o pai. Você já viu quando criança quer pedir a atenção do adulto? Ela pôs as duas mãos assim, falou, olha para mim, papai. E ela começou a chorar. E disse assim, pai, o senhor é alcoólatra. Para de beber. Eu estou perdendo o meu papai. Meu papai está morrendo. Ele ficou sem graça, assim duro. Mas aí as outras duas crianças dependuraram-se no pescoço do pai. De repente, eram 3 crianças chorando e ele não aguentou e começou a chorar. Eu pedi uma virtude para aquele homem. A virtude da humildade. Humilhar-se. Reconhecer a fraqueza. Reconhecer que ele reconhecesse que precisava da ajuda. De repente ele enxugou as lágrimas, olhou para mim e disse assim, eu sou um dependente. Eu preciso de libertação. Eu preciso de Jesus. Naquele dia, começou a libertação daquele pai. Justamente quando ele se humilhou e reconheceu que precisava de ajuda. Que sozinho ele não sairia daquela situação. O mais bonito, que quando ele aceitou inclusive se internar numa clínica de recuperação católica, ele foi curado também da sua cirrose, milagrosamente o seu rim recuperou. Ele ainda formou as filhas, ainda viu as filhas formadas. Esse amigo, não vou dizer o nome, já está na casa do pai, mas cumpriu sua missão. Ele já estava, sua morte já estava decretada, mas quando ele se humilhou, o seu coração não ficou endurecido e reconheceu que precisava de ajuda, aconteceu a sua libertação. Toda vez que temos o coração endurecido, o nosso coração não aceita a cura. Há uma passagem, inclusive do Evangelho de São Lucas, no capítulo 7, versículo 30, em que Jesus faz um comentário. Quando fala que os fariseus e os doutores da lei, que foram orgulhosos, eles não aceitavam o Messias humilde da gente. Ele queria um Messias como Salomão, um rei com toda a pompa, para governar Israel e dominar os outros povos. E o próprio Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Mas a palavra de Deus diz assim, em Lucas capítulo 7, versículo 30, a palavra de Deus diz assim, Lucas 7, versículo número 30. Os fariseus, porém, e os doutores da lei, recusando o batismo de João, frustraram para si o desígnio de Deus a seu respeito. Imagina, eles eram os mais religiosos, os doutores da lei, os fariseus. Mas porque eles endureceram o coração e não se humilharam para ir lá no batismo de João, frustraram. Deus tinha um plano de alegria, de felicidade. Escuta, meu irmão, minha irmã, Deus tem um plano de amor e de felicidade, de salvação para você. Mas o orgulho, o coração endurecido, pode frustrar os planos de Deus. Sabe por quê? Deus fez você livre. A liberdade é linda. Deus criou toda a criação com a liberdade, inclusive os anjos. Deus criou com liberdade. É próprio do amor fazer o outro livre. E quem ama, faz a opção por amor. É interessante que, para alguém ser aprovado, ele precisa ser provado. Para alguém receber um diploma de medicina, ele precisa ser duramente provado, estudar. Porque ele terá nas mãos vidas humanas. Ele terá nas mãos pessoas que ele vai ter que lidar com a vida humana. Então, também os anjos foram provados no amor. Houve uma prova de amor. O que é a prova de amor? Optar. Por exemplo, eu optei em casar com a Neuzinha, que estou casado há 40 anos. Eu não tenho pensamento para outras mulheres, porque eu sou apaixonado nela, e isso me fez optar, e eu não quero outros prazeres, eu quero a minha esposa, eu amo a minha esposa, quero dar a vida por ela. Essa opção de amor também é uma opção, um não para as outras coisas. E Deus pediu para os anjos uma opção de amor. Quando Deus criou o homem, Deus disse aos anjos, servi-o
O anjo, uma criatura perfeita, imortal, servir o ser humano. Embora o anjo fosse um anjo superior, o anjo não é a imagem e semelhança de Deus, e nós somos. Então, o mais orgulhoso, o mais belo dos anjos não quis. Há uma passagem que está, inclusive, no livro de Jó, no capítulo 41, que Satanás é comparado com Leviatã. Leviatã é um monstro mitológico que vive no mar, é um mito. Mas antigamente se pensava que ele seria o mais terrível dos animais. E lá diz assim, nesse trecho do livro de Jó: o mais orgulhoso, ele não quis a Deus. E interessante que São João da Cruz, nas obras completas, no capítulo 3º, lá no parágrafo 9, diz assim, que Satanás é esse orgulhoso. E é por causa do orgulho dele que o pecado entrou no mundo. O pecado entrou, e por isso o pecado entrou em nós também. O orgulho entrou em nós. O orgulho é querer uma vida sem Deus. E olha, e só há um modo como Deus derrotou o mais orgulhoso dos animais: a humildade. Satanás consegue imitar tudo, menos a humildade. Santo Tomás de Aquino vai dizer que o primeiro degrau para a sabedoria é a humildade. E como que Satanás vai derrotar o orgulho? O antídoto do orgulho chama-se humildade. Deus pede ao seu filho a humilhação de se fazer um de nós, vestir a nossa carne humana. Ele sempre foi Deus, mas se fez totalmente homem. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E mais ainda, Deus prepara uma criatura sem pecado, pura, linda, Maria, a mais humilde das criaturas humanas. Ela disse sim a Deus e não ao mal. Isenta do pecado, concebida sem pecado. Então, aquilo ali foi a humilhação extrema para Satanás, quando Maria fez justamente o contrário que Eva fez. Disse sim a Deus e não aos seus planos pessoais. Mas a extrema humilhação foi quando Jesus foi para a cruz. A morte mais humilhante, torturante, sangrenta, terrível, lenta. A dor de uma cruz é terrível. Jesus foi crucificado nu. Jesus foi humilhado, escarrado. Ali é o extremo da humilhação. Mas no extremo da humilhação, Satanás fez de tudo para Jesus, para Deus desistir do homem. Fez de tudo, toda tortura, desprezo, traição, abandono, sede, fome, dores lancinantes. Mas Satanás não conseguiu fazer com que Deus deixasse de amar você. Deus não desistiu de você. Escuta isso. Deus não desistiu e jamais vai desistir de você. A cruz é essa prova. A prova de um Deus que sempre vai amar você, aconteça o que acontecer. A humilhação extrema da cruz não foi capaz de impedir que Deus amasse você. E por isso, há um convite que o próprio Jesus faz. Lá no capítulo número 11 do Evangelho de São Mateus, há um convite que Jesus faz a cada um de nós, no versículo 28. Vinde a mim. É um convite lindo. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo e sobre vós e recebei a minha doutrina, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Jesus é humilde. O que é humilde? Vem da palavra latim humus, fértil. É como se fosse aquele gramado. Por que o gramado se pisa, soca, joga bola, joga um futebol? Aquele gramado está em cima de um terreno que é humus, fértil. É uma terra especial. Então, por mais que aquele capim ali é pisado e calcado, ele vai refazer. Por quê? Porque é fértil. Assim também a pessoa que é perseguida, a pessoa que é caluniada, ela às vezes fica maltratada, esfarrapada, desprezada. Mas sabe o que acontece? Ela não perece, porque ela está em cima de um humus. Ela está em cima da fertilidade que é a sua fé. Meu irmão, minha irmã, são 3 obstáculos à humildade. A primeira é o orgulho.
E tem uma oração, meu irmão, minha irmã. Essa oração é a oração mais difícil para que eu faça essa. Essa é a oração. Eu quero partilhar com você, meu irmão, minha irmã, a oração que eu tenho mais dificuldade de fazer. Sabe qual que é? É uma tal de ladainha da humildade. Meu Deus, como é difícil rezar isso aqui. Como é difícil, mas eu gostaria de rezar apenas um pedaço dessa ladainha da humildade, porque nós queremos o reconhecimento de Deus e não dos homens. Perseguidos, caluniados, rejeitados. Mas se nós tivermos um lugar no coração de Deus, é isso que basta, ainda que o mundo nos despreze, ainda que não tenhamos nada, ainda que todos olhem para nós como lixo, como pessoas sem valor. Essa ladainha é especial. Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me do desejo de ser estimado. Livrai-me, ó Jesus, do desejo de ser amado. Livrai-me, ó Jesus, do desejo de ser conhecido. Livrai-me, ó Jesus, do desejo de ser louvado. Livrai-me, ó Jesus, do desejo de ser preferido. Livrai-me, ó Jesus, do desejo de ser consultado. Livrai-me, Jesus, do desejo de ser aprovado. Livrai-me, ó Jesus, do receio de ser desprezado. Livrai-me, Jesus, do receio de ser humilhado. Livrai-me, ó Jesus, do receio de sofrer repulsas. Livrai-me, Senhor, do receio de ser caluniado. Livrai-me, ó Jesus, do desejo de não ser esquecido. Livrai-me, Jesus, do desejo, do receio de ser ridicularizado. Livrai-me, ó Jesus, e também livrai-me de todo tipo de fama, orgulho e glória humana. Que oração difícil. Mas olha, a oração que vai ao coração de Deus é essa oração de alguém que não tem medo de dizer: Senhor, se todos me desprezarem, mas se eu tiver lugar no seu coração, eu quero estar contigo, do teu lado. O primeiro obstáculo à humildade é o orgulho. O segundo obstáculo é a autossuficiência. Eu consigo, eu sei como fazer. E é um pecado que atinge principalmente quem está nas coisas de Deus. É um grande perigo você ir para uma pregação e não se preparar, ir para um encontro e não se preparar, e não estudar, e não rezar, e não jejuar. É uma tentação. Essa autossuficiência, eu saber que eu faço. E o terceiro obstáculo para a humildade chama-se, esse é difícil, ativismo. Fazer muitas coisas e não fazê-las bem feito. Por isso, vejo como é lindo Santa Teresinha do Menino Jesus. Santidade nas pequenas coisas. Você não precisa ser santo com grandes portentos. Quando estive agora nessa semana passada pregando na África, a Neuzinha observou que lá no local são 10 mil pessoas ao ar livre, no calor de 40 graus, terra mesmo, poeira. Mas o que chamou a atenção é que tinha tanta gente que até mesmo atrás do palco, tinha gente que estava prostrada no chão, com o rosto na terra, não dava para ver o Santíssimo. Mas estava lá na terra, deitado no chão, aquele povo simples, a maioria, uma refeição por dia. Ali, naquele sol escaldante, dançando e cantando, e adorando o Senhor, se prostrando. Naquele momento, a Neuzinha disse: olha, que povo humilde, é o povo preferido de Deus. Sofre, passa fome, passa até necessidade de água, mas está ali louvando. A verdadeira humildade está nas pequenas coisas e fazê-las bem feito. Olha, um dos momentos da minha vida em que eu procuro sempre buscar a humildade é quando eu chego em casa. A primeira coisa que eu faço é ajudar a Neuzinha. Neuzinha é uma cozinheira de primeira, então eu vou para lá. O lavador de louças oficial da casa sou eu. Eu até pedi para Neuzinha uma lavadora de louças, e ela falou assim que vai colocar o nome da lavadora de louça de Robert. Ela fala desse jeito. Mas sabe o que é? É o lugar onde eu vou servir, na minha casa. Como Jesus, que vai lavar os pés dos discípulos. Como ele vai lavar os pés dos discípulos ali. Aquele momento tão importante, ele cinge-se com a toalha. O capítulo 13 da carta de São João é magnífico. Era papel do mais
do menor, do escravo, lavar o pé. Por que era tão importante lavar os pés para entrar numa festa, num banquete? Porque a moda árabe não são mesas altas, são mesas baixinhas e almofadão no chão. E naquele tempo o povo andava só de sandálias, andava em lugares empoeirados. E quando você chegava na sala do banquete, imagina comer um chulé do seu lado. Não dá, né? Você vai sentar no chão, na almofada, e o seu pé está lá perto do nariz do outro. Então não tem como você comer com cheiro de queijo perdido. Não tem jeito. Não tem como. Então a pessoa tem que lavar o pé. Mas quem fazia isso? O menor. Mas aqueles discípulos, apóstolos, vinham pelo caminho, conversando entre si, qual deles era o maior. Então ninguém queria lavar os pés. E o que Jesus faz? Cinge-se com a toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Pedro, meus pés tu não os lavarás. Aí Jesus disse, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Não, Jesus, lava toda a cabeça. Pedro queria se comprometer com tudo com Jesus. Mas ele termina e fala assim, entendeis bem o que eu fiz? Eu sou mestre e Senhor, fala 2 vezes, e vos lavei os pés. Se eu, vosso mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. E sabe qual que é o antídoto para o orgulho? Chama-se confissão. A humilhação de estar diante de um sacerdote e se humilhar e contar no pecado. Interessante que o diabo tira a vergonha da gente na hora de pecar. E a verdade é que a gente peca com a cara mais desavergonhada do mundo. Depois, o demônio devolve a vergonha. Ele é o acusador. Na hora errada. Você tem coragem de contar um pecado desse pro padre? Ah, mas que é isso? Todo mundo fica horrorizado. O padre lhe conhece. Como é que você tem coragem de contar uma coisa cabeluda dessa? Que absurdo. É ali que vem a graça de Deus, sabe? O confessionário é chamado de tribunal da misericórdia. O tribunal humano, você tem que provar sua inocência para ser inocentado e não será apenado. Ao contrário, o confessionário é o lugar onde a gente tem que acusar que sou pecador e arrependido. O sacerdote santo só não pode dar a absolvição dos pecados quando a pessoa ali não se arrependeu, não quer sair do erro, não reconhece, fica justificando o erro, fica justificando. Eu me lembro de uma história que um amigo nosso muito engraçado contava, que a pessoa, olha padre, eu pequei, mas não foi culpa minha não. Absurdo que aconteceu. Eu moro numa república e tem uma mulher que fica me seduzindo, nuazinha, nua. Pai, vai, que é isso na república? Eu estou estudando e essa mulher fica nua. É uma tentação para mim, eu não aguento, eu fico olhando, a mulher está nua. Mas como é isso? É uma república, ela fica com as portas abertas? Não, padre, é que eu olho pelo buraco da fechadura. Ou seja, ele ficou justificando o pecado. Quantas pessoas que vão para o confessionário, vários sacerdotes já partilharam comigo e dizem assim, eu sou assim, mas por causa do meu marido. Eu sou assim porque eu sou muito nervosa. O tribunal da misericórdia é você dizer, Senhor, eu sou pecador. Cometi esse pecado, não quero mais. Me ajuda com a sua santa graça. A maior humilhação é o confessionário, é quando a gente ajoelha e creia. Se nós não passarmos pelo tribunal da misericórdia, o tribunal no céu já não terá mais como absolver o pecado. A alma, ela precisa receber essa limpeza diante do sacerdote. Aproveita agora esse tempo de quaresma, tempo forte. Faça uma lista ali dos pecados, mas deseja mesmo largar inclusive aqueles pecados que chama-se até pecado de estimação. Aquele pecado em que muitas vezes a gente não quer largar. E esse pecado que a gente não quer largar pode ser a causa do inferno. Porque Deus é Deus de misericórdia. E uma vez que você já confessou o pecado, acredita no perdão. Às vezes a pessoa cometeu um pecado grave e confessa o mesmo pecado. Escuta, a palavra de Deus que está em Romanos 8, versículo 1, diz assim, de agora em diante não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você já não está mais condenado. Assuma agora a sua libertação de filho, de filha querida de Deus, livre. Assuma. Mas olha, essa atitude de confissão, de estar diante do sacerdote, eu me lembro de um senhor lá na Paraíba, ele tinha câncer de próstata.
Tinha recusado se confessar há mais de 30 anos, tinha se recusado. A esposa disse que naquela noite, a palavra que eu lancei ao coração dele, ele decidiu no outro dia de manhã se confessar. Ele estava com câncer na próstata, ele demorava quase em torno de 15 minutos para esvaziar a bexiga, quando ia ao banheiro. Era uma tortura. No meio da semana já estava marcada a operação para passar a sonda, porque a próstata cresceu muito e não tinha como passar o canal da urina, da uretra. Então ele não conseguia mais urinar direito. Mas ele resolveu aquele dia de manhã, antes de ir para o encontro, ele resolveu 30 anos sem confessar-se. Ele resolveu fazer uma boa confissão. Passou um tempão dentro do confessionário. Quando saiu, virou para a mulher: onde tem um banheiro aqui? Eu preciso fazer xixi. Aí a mulher falou assim: vou até sentar. Vai ser 15 minutos esperando ele esvaziar essa bexiga. Fez uma vez. Ela falou: Roberto, da confissão para cá ele está fazendo xixi normal. Uma semana depois, o coordenador daquela comunidade lá da Paraíba ligou: Roberto, quando ele foi no médico, que contou que estava fazendo xixi normal, o médico resolveu fazer uma outra bateria de exame. Não tinha mais câncer na próstata. Ele foi curado por Jesus ao sair de um confessionário. É por isso que Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. E a palavra diz assim: chame os sacerdotes da igreja. Então a confissão, como falava o padre Gabriel Amorce, a confissão pode valer mais do que um exorcismo. Mas como? Porque o demônio não mais vai ter poder sobre seus pecados. Escuta, o exorcismo é um sacramental. É um exorcismo exercido por um sacerdote constituído pelo bispo, apontado pelo bispo. Assim é o exorcismo, é um sacramental, é o meio pelo qual nos chega a graça. Porém, o sacramento da confissão, esse sacramento é a presença visível de Deus. E quem perdoa não é o padre, não. Porque o padre é um pecador como nós, como diz em Hebreus capítulo 5, ele é um pecador, ele perdoa em nome de Jesus Cristo e em virtude do mandato recebido pela igreja. Por isso, essa humilhação nós temos que fazer. Aproveita esse tempo da Páscoa. Eu quero orar por você então. Vamos orar juntos, pedindo esse dom da humildade. Senhor Jesus, eu quero orar junto com meus irmãos do Exército de São Miguel. Eu quero pedir, Senhor, coloca dentro do nosso coração a verdadeira humildade. Tira de nós a prepotência, orgulho. Senhor, tira de nós toda a vontade que temos de contar vantagens. Tira, Senhor, de nós tudo aquilo que faz a gente querer se exaltar. Coloca em nós, Senhor, uma vontade profunda de te mostrar. Mas nós queremos hoje também nos espelhar na criatura mais humilde que é Nossa Senhora. A mais bela de todas as criaturas, a mais santa, também foi a mais humilde. Mãe querida, a senhora que apareceu lá em La Salete, duas criancinhas humildes, pobres. A senhora que apareceu naquela gruta de Massabielle, uma santa tão humildezinha. Aquela santa Bernadette Soubirous, que ela ali naquele lugar, ela teve que cavar um lugar para tirar uma água onde era um lugar que os porcos ficavam, e até hoje aquela água limpa passa ali. Ela iletrada, o Senhor escolheu aquela menina. Mãe querida, a senhora escolheu 3 criancinhas também, tão simples, pastorinhos lá em Fátima. Mãe, a senhora também é a mãe dos humildes. Tira de nós todo orgulho e nos ensina a ser pequenos e a depender de Jesus. Mãe, eu te peço em nome do teu filho Jesus, tira de nós toda autossuficiência, de achar que podemos fazer tudo por nossa conta. Quantas coisas já deram errado na nossa vida por causa do orgulho, da autossuficiência e do ativismo. Eu te peço ainda, por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, ensina-nos a fazermos bem todas as pequenas coisas. Mas eu lhe peço ainda, Senhor Jesus, por intercessão de tua mãe e de Santa Teresinha, nos ensine a reconhecer nossas misérias, porque nossos pecados já foram pagos na tua cruz. E também queremos te pedir, Jesus, que não tenhamos o coração endurecido como aqueles fariseus e doutores da lei, que recusaram o batismo, recusaram a água do batismo, da purificação dos pecados, e por isso frustraram para si os desígnios de Deus a seu respeito.
Jesus, o pecado pode frustrar esse plano de amor que o Senhor tem para nós. Por isso nos ensina nessa quaresma a termos uma santa confissão. E pedimos também que o Senhor toque as pessoas que nós mais amamos, aquelas que estão mais endurecidas, mais afastadas, aquelas que estão se deliciando até no pecado, aquelas que estão deixando uma vida digna, uma vida honrada, estão trocando a vida honrada por uma vida de pecado. Toca também, Jesus. Nós estamos nesse combate com São Miguel, nós estamos nesse combate da quaresma, e pedimos que o Senhor toque com seu amor essas pessoas que mais precisam, especialmente nós. Nós te pedimos, Jesus, que o Senhor olhe por nós. Se ninguém nos notar, se ninguém nos elogiar, que bom, Senhor, contanto que o Senhor nos aprove. Como o Senhor disse naquela passagem do capítulo 25 do Evangelho de seu discípulo Mateus: muito bem, servo bom e fiel, já que fostes fiel no pouco, eu te confiarei mais. Deus quer que cada um de nós a santa humildade. Que Nossa Senhora, Rainha dos Humildes, nos ajude nesse caminho da humildade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.